que agora você perguntou, do segundo casamento, né? Deuteronômio 24, Alex, tem um vídeo aqui no canal que fala a respeito disso. O que acontece? Em Deuteronômio 24, traz a lei do divórcio, que nada mais é do que uma lei que previa que se porventura um homem se casasse com uma mulher achando que ela era pura, que ela era virgem, que ela nunca se envolveu com outro homem, e aí depois dele se unir a ela, descobrir que não, né, que ela já tinha se engraçado com alguns, então era praticamente uma anulação do casamento, porque aí dava-se a carta de divórcio, né, a ela, despedia ela, e agora o homem poderia então assumir um novo casamento agora com uma pessoa íntegra, né, sem mentir, sem ocultar nada. Esta era a lei do divórcio. Curiosamente, essa lei, nos dias de hoje, ela praticamente entra em desuso, porque é raro você achar alguém que se casa sem nunca ter dado um beijo numa pessoa ou ter tido relações com outra pessoa. E mesmo assim, mesmo aqueles que têm isso, confessam, né? Geralmente costuma confessar, olha, antes de você eu fiquei com fulano, eu namorei ciclano, eu tive relação com valtesano e não sei o quê. Então acabam assumindo essa situação. Em Deuteronômio 24 é num contexto cultural, por exemplo, onde era vergonhoso para a mulher admitir que ela teve isso, porque isso era considerado um pecado da imoralidade sexual, da indecência sexual. E por causa disso, era uma lei unissex, ou seja, não, unissex não, né? É unissex? Não, é uma lei que no caso beneficiava só o homem, resguardava só o homem nesse aspecto. Ou seja, Diego, mas e se o homem tiver... Não envolvia o homem, envolvia a mulher. Se a mulher mentisse a respeito disso, o homem tinha o direito de dar a carta de divórcio. A mulher tinha direito de dar a carta de divórcio ao homem? Não, somente o homem dá à mulher, e se fosse por essa razão. A mulher, de contrapartida, ela acabava podendo, né, se casar com outra pessoa, desde que deixasse bem claro que ela já havia sido divorciada, abandonada pelo marido por ter mentido a ele. E aí o que Deuteronômio 24, a partir do verso 2, afirma? Que esta mulher, quando ela se unisse com um outro marido, ela ainda sofreria as consequências desse primeiro casamento. Por quê? Ela seria considerada impura diante do santuário. E se porventura ela fosse abandonada pelo segundo marido, ou ela se tornasse viúva, ou seja, estando novamente no mercado, né, disponível, na pista, o seu primeiro marido, que não perdoou o pecado dela, que fez a carta de divórcio, ele também agora não poderia pegar ela de volta para ser sua mulher. Tá? Então, assim, quando nós vamos para Mateus 19, por exemplo, os fariseus tratam a respeito dessa lei, né? Que pergunta para Jesus assim, olha, é lícito o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus fala, não leste que no princípio Deus criou o homem e a mulher, portanto, o homem deixa seu pai e tua mãe, une-se a tua mulher e se torna os dois uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E aí eles retrucam, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio à sua mulher? E aí Jesus responde, olha, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, mas desde o princípio não foi assim que Deus planejou. Portanto, qualquer que se divorciar da tua mulher, a não ser por imoralidade sexual ou indecência sexual. Agora, em algumas traduções, eles vão levar isso para adultério, mas eu já expliquei que não se aplica adultério nesse aspecto, porque existia a lei do adultério, e a lei de adultério não prevê divórcio, previa morte por apedrejamento. E aí Jesus fala, e vier a se casar com outra, comete adultério. E a divorciada que se casar com outro também comete adultério. Ponto final. Tá? Então, Deuteronômio 24 trata-se a respeito disso. E aí, o segundo casamento, neste caso, seria permitido ao homem, mas, conforme é dito pelas palavras de Cristo, existia a lei. Entretanto, a lei não representa misericórdia. É uma lei que não nasceu no coração de Deus. É uma lei criada por Moisés pela dureza do coração do homem.
Cristo Jesus, para cumprir aquilo que ele disse, que ele não veio para mudar a lei, mas para cumprir a lei, ele não mudou essa lei. Ele deixou bem claro que era uma lei proveniente da dureza do coração do homem. E que o intuito do homem era não se separar daquilo que Deus uniu. Que o homem não deveria endurecer o seu coração, mas exercer misericórdia, exercer perdão. Mas Cristo ainda reforçou, olha, ainda que venha se separar, se não for por esta razão, já que está na lei, comete adultério, tá? Então, assim, eu tenho para mim que é muito claro essa lei. Ela é muito transparente, ela é muito nítida. O grande problema é que as traduções que foram realizadas em cima desse texto e o desejo do ser humano para se casar de novo distorcem a realidade. Mas eu creio que, sinceramente, Alex, uma leitura sincera do texto já é explícito, sabe? Quando você pega a estrutura do texto, que você vê os fariseus chegando a Jesus, perguntando acerca da lei do divórcio, que só existe a de Deuteronômio 24. Divórcio no Antigo Testamento você só vai achar lá. Não existe outra lei de divórcio, só existe uma lei de divórcio. E aí você vê Jesus reforçando todo o conceito da lei e dizendo que cometeria adultério quem se separasse não sendo no contexto da lei. Eu tenho para mim que é muito claro, sabe, o contexto. Você não precisa entender hebraico, você não precisa entender grego, você não precisa estudar Porné e Moisés, você não precisa de nada disso. A própria narrativa lhe é suficiente. Mas tem pessoas que pegam um texto fora do contexto por causa do seu pretexto, né? E aí a gente sofre aí com segundos, terceiros, quarto casamento, às torta e direita. E aí pastores, padres, bispos, né, apóstolos, todo mundo incentivando o pessoal a se casar de novo, justamente porque pegaram só Mateus 19:9, ignoraram todo o contexto da conversa e estão aí ensinando errado as pessoas. Infelizmente.